Graduado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em psicologia clínica, possui graduação e pós-graduação em Core Energetic pelo New York Institute of Core Energetic. É o primeiro professor brasileiro de frequências de brilho. Organiza e traduz os cursos ministrados por Christine Day no Brasil. É autor de O Poeta, O Buscador e O Terapeuta. Com vocês, Mico Dutra. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Então é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. E o objetivo é compartilhar com vocês as minhas experiências e minhas aprendizagens nessa área tão rica que é a frequência de brilho. A criadora de frequência de brilho, Christine Day, ela nasceu na Austrália em 1955. Eu nasci na Hungria em 1954. Então temos quase a mesma idade. E viemos a nos encontrar pela primeira vez nessa encarnação em 2002, na Holanda. Então vamos situar um pouquinho a história. Desde cedo eu tive muita inquietude, né? muita curiosidade, muita angústia existencial, procurando respostas para questões, né, que tinham a ver com a vida mesmo. Então eu sempre li muitos livros na área de psicologia, na área de espiritualidade, e fiz muitos cursos e muitas formações e passei por vários treinamentos. E encontrei muita coisa interessante. E que hoje eu compreendo que foi toda uma preparação para esse meu encontro com a Christine Day. Então, em 2002, uma série de circunstâncias acabaram se alinhando para que eu viesse a conhecê-la. Então, primeiro ouvi falar nela, depois entrei no site dela e vi lá algumas alegações que me chamaram a atenção. Então dizia que o trabalho dela, que se chamava Frequências de Brilho, viria a trazer novas aberturas do cérebro, inéditas nessa encarnação, e também mudança de DNA. Então, coisas assim assombrosas, que eu pensei, puxa, ou essa pessoa está louca, ou ela está mentindo, ou então, se for verdade, eu preciso descobrir do que se trata, né? E realmente não conheci ninguém que houvesse feito qualquer curso com ela. Então eu entrei em contato por e-mail com a Christine e disse a ela que tinha interesse em conhecer o trabalho dela e como é que eu poderia fazer isso. E ela respondeu imediatamente, o que já foi algo surpreendente, porque ela já era uma pessoa que dava palestras e cursos no mundo todo, era bem ocupada. Mas ela imediatamente respondeu, foi muito gentil e disse que a melhor maneira seria eu fazer o curso básico de frequência de brilho, que era um curso de 14 dias de duração, e que ela ficaria muito feliz em me conhecer. Então, olhando no site, eu vi que esse curso seria dado naquele ano em 3 localidades, em 3 datas diferentes. Primeiro na Holanda, depois em Israel e por último nos Estados Unidos. E eu fiquei assim, um pouco em dúvida, será que valeria a pena esse investimento? Eu realmente sabia quase nada sobre essa modalidade, né? Então eu pensei, bom, vou deixar lá para o fim do ano, vou fazer nos Estados Unidos, eu acho que sai mais em conta eu fazer essa viagem para os Estados Unidos. E então eu entrei em contato com a organizadora nos Estados Unidos e perguntei as informações, custo, as coisas práticas, e não veio resposta nenhuma. Então passou algum tempo, eu falei, puxa, mas que organizadora é essa que não responde as perguntas?
Aí tornei a escrever e nada acontecia. Aí eu conversei com uma pessoa amiga, que é quem tinha me dado esse contato, né? E então ela disse, bom, acho que ela não é muito familiarizada com a internet, na época ainda era relativamente novo, né, a história de e-mail. E então eu comecei a pensar, puxa, e se eu fosse em outro curso, né? E comecei a namorar a ideia de ir para a Holanda, que era bem próximo, e eu tinha um compromisso naquela época, já estava marcado esse compromisso. Mas aí eu escrevi para a organizadora na Holanda, e aí o contraste foi chocante, porque ela respondeu na mesma hora, e muito solícita, e me dando todas as informações, né? Então é preciso que a gente esteja atento a esses sinais, né? Ou, às vezes uma porta se fecha e outra porta se abre, né? Então eu me abri com essa pessoa, Nobi Bing, era o nome dela, e disse, olha, eu não sei nada sobre esse curso, realmente não sei se vale a pena eu fazer essa viagem para fazer um curso desses, eu já estou ocupado agora em julho, e tem mais, eu estava com uma crise de coluna brabíssima, né? E estava já tomando medicação, já tinha tentado de tudo, e estava com o braço assim dormente, estava um horror. E mencionei isso para ela. Então ela me respondeu que acreditava que com certeza valeria a pena eu fazer o curso e que poderia até me ajudar com relação a essa questão da coluna, né? Então eu decidi seguir essa orientação, aí desfiz o compromisso que eu tinha e adquiri a passagem para ir para a Holanda. Lá fui eu sozinho para a Holanda, e não era nem na capital, era numa fazenda, no interior da Holanda, na fronteira com a Alemanha, um lugar longe, foi difícil chegar até lá. E cheguei lá e vi os outros participantes, quase todos europeus, tinha uma pessoa dos Estados Unidos. E aí nós começamos o curso e conheci a Christine Day. E logo nos primeiros dias eu fui percebendo que era uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Eu já tinha feito curso como o quê? E nunca tinha visto nada parecido, né? E as pessoas que faziam o curso começaram a relatar experiências assombrosas, coisa de ficção científica. E começou a acontecer comigo também. Eu comecei a ter uns sonhos muito fora do comum, né? E houve um momento no curso que foi bem especial. A gente tinha trabalho de círculo, né? Havia um círculo onde a gente fazia nossas partilhas, onde ela apresentava alguns temas. A gente também fazia trabalho de formação, então sentávamos no chão, 4 pessoas, uma diante da outra, e isso era uma formação em geometria sagrada, né? E nós tínhamos também o trabalho de marca. Éramos iniciados no trabalho de marca, que era um curso de formação. A gente sairia de lá enquanto terapeutas de frequência de vida. E nesses trabalhos de marca, nós éramos apresentados a uma série de portais dimensionais, não são do plano físico. E a gente aprendia como entrar nesses portais, como sair do portal, e passamos por dezenas desses portais. Um dia, numa daquelas iniciações, fazendo trabalho de marca, quando eu entrei num desses portais, eu tive uma experiência inédita para mim, quando o tempo parou. Então, não sei quanto tempo durou, alguns segundos ou meio minuto, mas como que se abriu para mim o infinito, né? A eternidade. Foi uma experiência, claro, muito marcante. Diante disso tudo, eu então, num dos intervalos, pedi uma palavrinha com a Christine e perguntei se haveria possibilidade dela vir ao Brasil para apresentar aquele curso. Ela foi super receptiva, na mesma hora ela disse que sim, e até me assustei. Então, ela disse, olha, não se preocupe, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma data, porque senão, se a gente não marca a data, não acontece, mas sem compromisso. Aí você vê, depois você me confirma se realmente
nós poderemos fazer esse curso no Brasil. Tá bom. Então eu voltei para o Brasil e aí fiz uma palestra a respeito da minha experiência. Eu sempre fazia isso, sempre que eu tinha alguma jornada, eu procurava então compartilhar com as pessoas. Na época eu tinha uma clínica chamada Instituto Transpessoal e aí marcava uma partilha. E a gente não divulgou muito e mesmo assim foram 50 pessoas. Parecia desde o início que o próprio nome, Frequência de Brilho, já trazia um ponto de atração para as pessoas. E então eu fiz a partilha da minha experiência e naturalmente era bastante difícil acreditar, né, a experiência desse tipo. E lá estava entre as pessoas a Ida Kostiunik, que é uma decana aqui em psicologia transpessoal na Bahia, no Brasil, na América do Sul, né? E em termos de espiritualidade também, uma das fundadoras da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo. E mais tarde ela me confessou que, diante da minha palestra, ela pensou assim, poxa, dessa vez o mico se excedeu. Ele está exagerando, enfim, o que ele está falando aí, né? Mas eu tinha um CD, na época ainda existia CD, e era um CD de uma transmissão da Christine Day. E eu coloquei esse CD, as pessoas ficaram ouvindo, e aí entraram, né, na viagem, e aí ela disse que aí sentiu a energia, todo mundo sentiu a energia. Eu disse então, olha gente, tem a possibilidade da gente organizar um curso com a Cristina aqui no Brasil. E as pessoas se interessaram muitíssimo. E a Ida, ela tinha muitos conhecimentos e ela falou para as pessoas certas pelo Brasil. E a verdade é que em pouco tempo a gente preencheu as vagas. Olha só, um curso de 14 dias, que é residencial, não dá para fazer voltando para casa. Então, aluga-se um espaço onde a gente dorme nesse espaço, come nesse espaço, fica 14 dias intensivamente nesse lugar. Então a pessoa precisa se afastar do seu trabalho, precisa se afastar dos estudos, e tem um custo, né? Naturalmente tudo isso tem um custo. E ninguém no Brasil tinha ouvido falar naquilo, e mesmo assim havia 16 vagas e nós preenchemos as 16 vagas, inclusive com a presença da Ida, né? Que não é pouca coisa. E aí foi passando tempo, eu fui oferecendo algumas sessões que foram bem interessantes, mas eu fui percebendo que era difícil sustentar sozinho, e o curso estava marcado para diversos meses adiante, era 2003 já, tá? Então, havia um curso avançado que a Christine iria oferecer na Califórnia, pouco tempo depois. E eu achei que deveria participar. Um detalhe que eu não contei para vocês é que quando eu viajei para a Holanda, eu estava tomando anti-inflamatório, eu estava tomando medicações. E durante o curso eu tive a intuição de parar de usar a medicação. E poucos dias depois eu não sentia mais o braço dormente e nunca mais tive problema com a minha cervical. Claro que isso também me impressionou bastante. E a Christine tinha me falado que seria bom eu fazer o avançado, porque o avançado era especificamente sobre osso e consciência do osso. Então poderia me ajudar mais ainda com relação à minha coluna. Então eu, na época, não tinha a menor condição de fazer 2 viagens internacionais no mesmo ano. Mas tudo foi facilitado, eu tinha pontos acumulados de milhagem, conseguia passagem de graça, tudo encaixou e lá fui eu para a Califórnia. A Califórnia é um grupo maior, pessoas mais experimentadas, de frequência de brilho, tinha mais de 30 participantes e ficamos lá durante 16 dias, participando dos 4 módulos que compunham o curso avançado. E aí novas experiências assombrosas.
e muitas conversas com aquelas pessoas, de maneira que ali eu tive a certeza de que era isso mesmo. E voltando para o Brasil, nós já tínhamos feito uma pré-reserva num espaço na ilha de Taparica, e que eu morava em Salvador na época, né? Então o curso seria por aqui. Bom, eu tive outra intuição e falei para a Marjorie, minha companheira, que é aqui do meu lado, que a gente deveria passar uma noite nesse lugar, porque quando a gente escolheu, a gente não tinha dormido lá. A gente tinha visto o salão, tinha visto as instalações, pareceu ok. Mas quando nós fomos realmente passar um fim de semana lá, então percebemos que não seria adequado de maneira nenhuma. Havia uma série de questões com relação à privacidade e outras que tornavam o local inadequado. Isso já faltava um mês e meio para o curso. E voltamos da ilha, eu preocupadíssimo. Poxa, como é que eu vou fazer? Eu tenho um curso marcado, vem gente de todo o país e eu não tenho lugar para o curso. Chegando em casa, eu imediatamente comecei a pegar as revistas que eu tinha e algumas dessas revistas tinham propaganda, né, de locais para treinamentos, etc. E eu vi um que eu nunca tinha ouvido falar, lá em Imbaçaí, e eu imediatamente falei para a Marjorie, vamos lá agora. E a gente pegou o carro e foi. E chegando lá, era um domingo e o proprietário estava lá. E recebeu a gente com todo carinho e se interessou muito pelo projeto. Mostrou as instalações que eram adequadas e tudo se abriu. Então, eu comecei a perceber que estava sendo guiado, que estava sendo conduzido. E, naturalmente, o curso seria em inglês. Eu já tinha uma experiência em traduzir workshops, palestras do inglês para o português. Eu tinha feito uma formação com o John Pierracos, criador de Core Energetics. Durante 4 anos eu havia sido tradutor dele em Brasília. Então, estava tudo encaixando. A Christine veio e o sucesso foi muito grande, né? Imediatamente se formou uma segunda turma e depois dessa segunda turma a gente já marcou o primeiro curso avançado e a partir daquele ano, 2002, a Christine passou a vir todos os anos ao Brasil e havia ocasiões em que no mesmo ano ela vinha 7 vezes, dava 2 cursos, voltava para os Estados Unidos, que é onde, embora seja australiana, ela assumiu a residência nos Estados Unidos. Então, isso foi crescendo muito, né? Eu tinha uma prática como psicólogo clínico, psicoterapeuta, e, na verdade, essa nova atividade foi ocupando todo o tempo que eu tinha. Eu fui reduzindo, acabei fechando minha clínica e me dedicando somente a organizar e traduzir os cursos da Christine Day. E o que me motivava muito era os resultados, né? Os resultados. Então as pessoas saíam formadas, terapeutas de frequência de vida, passavam a oferecer sessões de frequência de vida e começavam a ajudar muita gente. Agora, daqui a pouco eu vou falar do que se trata, né? Porque por enquanto é uma história, é um geral, para vocês terem uma ideia da coisa. Nós estamos em 2019 e o avançado era o nível 2 e nível 3 de frequência de vida. Esses níveis eles são canalizados pela Christine Day. Para quem não conhece o termo, é uma tradução do inglês channeling. Channeling é canalização e significa o quê? Significa que uma pessoa recebe um determinado conhecimento e sem ter estudado previamente a respeito daquilo. Pelo menos não necessariamente. Às vezes a pessoa até conhece o assunto e canaliza novas informações. No caso da Christine, ela não tinha a menor ideia daqueles temas, daquelas energias que ela chegou a receber, né? Então, ela canalizou o curso básico, nível 1, depois nível 2, nível 3, e através dos anos foram vindo novos níveis, novas dimensões do trabalho. Então,
desde o início ela tinha o conhecimento de que seriam 52 níveis. E todo mundo falava, mas como é que a gente vai fazer 52 níveis? E nesse ano que estamos vivendo, ela ofereceu pela primeira vez os níveis 38 a 46. Né? Verdade que normalmente ela canalizava 1, 2 níveis por ano e nesses últimos tempos acelerou mais. Né? E no ano que vem já sabemos que ela vai trazer, né, o curso 47 a 52, que vai ser o último. Então, as pessoas que mais se envolviam com frequências de brilho faziam questão de voltar, todos os anos voltavam para fazer novos níveis. Tá? Então, o que é realmente frequência de brilho? É muito difícil explicar, é muito mais interessante a gente ter uma experiência direta. Claro que enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou também transmitindo energia. Então, é importante que enquanto vocês estão aí ouvindo, de vez em quando vocês usem a respiração consciente. Essa respiração consciente consiste em inspirar pela boca e expirar pela boca como num suspiro, sem soprar, sem forçar nada. É uma respiração natural. Não precisa ser utilizada o tempo todo. De vez em quando você usa uma respiração consciente. Então vou dar um exemplo. E você solta. E se entrega. Então, essa é a respiração que é preconizada por frequências de brilho. Nós sabemos que existem muitas técnicas de respiração e todas elas têm as suas vantagens, né? Todas elas têm as suas finalidades. Para a finalidade de frequências de brilho, essa é a respiração indicada. Eu vou explicar por quê. Porque em frequências de brilho é muito importante que a gente bote para fora as emoções. Então, na visão de frequência de brilho, basicamente todas as questões de ordem física têm um componente emocional, uma causa emocional. Então, é muito importante que a gente possa liberar as emoções presas, inclusive para ter uma melhor possibilidade para obter uma cura física. Sem falar nas questões psicológicas todas que a gente tem. Então, como eu estou transmitindo energia para vocês, não são só palavras, de vez em quando usa a respiração consciente. Eu convido vocês agora mesmo. Isso ajuda a integrar as energias. Então, esses são já alguns conceitos de frequências de brilho. E cada um desses níveis aí de frequência de brilho tem um manual. O curso básico é maior, né? São 130 e poucas páginas, né? Então é muito material, entende? E é um material que, por exemplo, se uma pessoa que não fez uma iniciação em frequências de brilho, se pega um manual desses, vai poder fazer uma sessão? Não, não vai poder fazer a sessão. Porque não vai entender nada daquilo que tem ali para começo de conversa. E segundo, não passou pelas iniciações. Então, é um trabalho energético. Então, vamos situar isso aqui um pouquinho. Veja que a Christine Day, ela não tem uma formação acadêmica. Tá? Ela é uma pessoa que canaliza de maneira muito fidedigna. Então, quando ela canaliza uma coisa bem específica. Então, enquanto canalizadora, eu considero ela provavelmente uma das melhores que tem no mundo. Porque tem muita gente canalizando, mas você já deve ter visto mensagens canalizadas, né? Muitas vezes são coisas bastante genéricas, né? A pessoa diz assim, está tudo bem, podem ficar todos tranquilos, está tudo ótimo, viu? Fiquem tranquilos, né? E aí você fala, uma crise, estou sem dinheiro, tudo pipocando aí na política, tudo, o mundo está um caos e pede para a gente ficar tranquilo. Não, fique tranquilo. Então, às vezes não ajuda muito, né? Mas as canalizações da Christine, elas são técnicas, compreende? Então ela diz assim, olha,
tem uma técnica que você vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, depois vai fazer aquilo. E é preciso, tem sempre muita precisão. Então, eu tenho uma admiração muito grande por ela enquanto canalizadora e uma admiração muito grande por ela enquanto terapeuta. Olha que eu conheci alguns dos melhores terapeutas do mundo, com certeza. Viajei muito para ter essas experiências. E eu acho que não tem ninguém que possa rivalizar com a Christine Day. Então, eu tenho realmente uma admiração muito grande por essa pessoa que passou por situações muito difíceis na vida e que deu a volta por cima e conseguiu trazer para o mundo esse sistema que é de um potencial extraordinário e que eu tenho certeza que vai, com o tempo, ser cada vez mais divulgado. Ela considera esse trabalho como uma missão da vida dela. Tá? E ela se dedica a isso 24 horas por dia. E ela diz o que ela tem que dizer, doa quem doer, nunca está preocupada em agradar a ninguém. E eu tenho percebido que essa é uma característica dos mestres, dos verdadeiros mestres. A gente tem uma imagem, o mestre espiritual, aquela pessoa sempre doce, sempre agradável, que sempre vai passar a mão na cabeça da gente e nos consolar, né? E os mestres que eu conheci não são assim. Na verdade, são pessoas muito autênticas, tá? São pessoas que não estão preocupadas em absoluto em agradar ninguém. Elas têm que dizer a verdade e, se alguém não gostar, paciência. Tá? E também podem ser muito amorosas, entendeu? Há momentos em que uma pessoa dessas pode ser bastante ríspida, que é para te dar uma sacudida, que você está precisando de uma sacudida para sair daquela situação, para sair do papel de vítima, para você se mexer, para você dar um jeito na sua vida. E ela te diz a verdade, pode ser chocante, e pode ser que você fique ofendido, que você fique assim, horrorizado e se afaste dessa pessoa. E pode ser que depois de alguns anos você pense, puxa, ela tinha razão no que me falou, né? Depois você procura ela de novo. Por outro lado, os mestres têm também um aspecto amoroso, de amorosidade, que é extraordinário. Você às vezes fica surpreso, espontâneo, né? E outra característica dos mestres, de maneira geral, qual é? É de que você nunca sabe, são imprevisíveis. Tá? Então, eu trabalhando esses anos todos com a Christine, tem alguma coisa para ser dita a ela, tem uma pergunta para ser feita. Eu nunca sei até hoje qual vai ser a reação dela. Então, pode ser que ela fique brava, pode ser que ela receba aquilo muito bem, pode ser que ela me diga alguma coisa muito impactante, pode ser que ela não dê a menor importância. A priori, a gente não sabe. E então, Christine Day é uma pessoa extraordinária. Talvez alguns de vocês tenham conhecido, né? Ela, nesses anos todos, além dos cursos, ela vem oferecido transmissões. Aqui em Salvador mesmo nós tivemos, onde durante 1h30 ela traz a energia, traz ensinamentos e traz os sons dela poderosos, né? Nós fizemos transmissões em São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Brasília, né? Belo Horizonte, Alto Paraíso de Goiás. E em São Paulo nós chegamos a ter mais de 1000 participantes de uma dessas transmissões. No Rio de Janeiro chegou perto também. E com o tempo, o Christine foi sentindo que deveria divulgar mais esses conhecimentos. Então ela acabou escrevendo 3 livros, né? E esses livros foram traduzidos para o português, são encontrados na editora Ultrix Pensamento, e todos eles têm áudios que acompanham. Então eu tive a honra de traduzir esses áudios, e então sempre acompanhando e aprendendo com a Christine. Houve um momento em que surgiu um certo interesse na Argentina,
e a gente já dava curso há alguns anos aqui no Brasil, então a Christine disse para eu ir lá primeiramente, né? Então eu fui, fiz uma palestra, foram algumas pessoas que se interessaram, e daí depois a Christine foi, nós começamos a dar o curso na Argentina também, e num desses cursos lá, num certo momento, no intervalo, ela chegou para mim e disse: Mico, você já está pronto para ser professor. Eu tomei um susto, porque eu achava que nunca eu poderia vir a ser professor, porque eu não teria coisinhas de iniciação. Você vai me acompanhar em 3 cursos básicos que eu vou dar, e isso você vai estar apto. Então, eu respeitava muito ela, né? Acreditei, e passei por essas iniciações. Desculpe a expressão, pauleira. São iniciações extremas, né? Então, é importante que você saiba que frequências de brilho é associado a xamanismo, tem uma relação com o xamanismo. E a informação que nós temos é que os mesmos seres que trazem frequências de brilho para nós hoje em dia trouxeram o conhecimento xamânico para os povos tradicionais, muitos anos atrás. Tá? Só que era um conhecimento xamânico puro, e que hoje em dia às vezes nos chega de maneira deturpada. E uma das tarefas da Christine foi trazer esse conhecimento xamânico puro novamente. Ela deu vários xamânicos, deu aqui na Bahia e em Alto Paraíso. Compartilhando uma historinha, porque eu acho que tenho que compartilhar essas histórias mesmo com vocês, né? Eu fui fazer um xamânico uma vez com a Christine nos Estados Unidos. Na verdade, eu estava indo lá para fazer o curso de nível 5, que era em San Diego, Califórnia, sul da Califórnia. E haveria um programa xamânico de 3 ou 4 dias, acho que eram 4 dias na época, com a Christine. E era numa fazenda próxima da fronteira com o México, e lá era deserto, né? Então a gente recebeu as informações a respeito do xamânico, e lá nunca chovia, né? Então eu fui preparado para esse lugar desértico, onde nunca chovia. Durante os 4 dias foi toró o tempo todo, água despejava o tempo todo, e a gente tinha que ficar meio ao relento. O xamânico é assim, né? Muito com as forças da natureza. E foi forte, posso dizer para vocês com toda certeza. E fazia parte do trabalho 2 tendas de suor, né? Também, em inglês é sweat lodge, né? Cabana de suor. E então, chovendo daquele jeito, como é que ia esquentar as pedras, né? Porque tinha que fazer uma fogueira para esquentar as pedras, e essas pedras são colocadas dentro da tenda, que é hermeticamente fechada, escura, né? Para que as pessoas ali que ficam apertadas recebam aquela experiência da pedra incandescente. Joga-se água na pedra, então sobe aquele vapor, né? Uma experiência fortíssima. E não sei como, mas foi possível se fazer a fogueira. A gente vinha aquela poça de água e ao mesmo tempo a fogueira, né? Então conseguiu esquentar as pedras, e nós tivemos lá então essa experiência da cabana de suor com a Christine Day. Quando eu saí, eu tive uma morte e renascimento, né? Isso aconteceu algumas vezes na minha vida, em ocasiões muito especiais. E é quando a gente consegue crescer realmente. Para renascer, todo mundo quer renascer, né? Mas para renascer precisa morrer, que não é fácil. E o que morre é o ego. Então, talvez esse seja o principal ensinamento, tanto de frequência de brilho, como de todas as grandes tradições de sabedoria da humanidade. E nós nos identificamos com o nosso ego, né? A gente chama de eu. Eu quero isso, eu gosto daquilo, eu não gosto de fulano. Então, isso que eu chamo de eu, não sou eu, é o meu ego.
Então, a causa do sofrimento da humanidade, todos os problemas da humanidade, é essa falsa identificação com o ego. Ok, então se não somos o ego, quem somos nós? E essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta que vem desde a antiguidade, é a pergunta proposta por Sócrates. Né? Quem sou eu? Então, eu não sou quem eu penso que sou. Cada um de nós é um eu superior, é um nome, um self. Tem muitos nomes. E quando vamos percebendo que de fato é isso que nós somos, então a gente começa a perceber a vida de outra perspectiva. Sem se envolver tanto com os dramas da terceira dimensão e dando-se conta de que esses dramas não passam de ilusão. Quanto mais a gente se conecta com esse tal do eu superior, mais nós adquirimos uma base firme para enfrentar a vida e para realizarmos a nossa missão, porque cada um de nós tem, de fato, uma missão, e que tem muito a ver com os nossos dons, com os nossos talentos, né? E que muitas vezes a pessoa acaba não se aproveitando disso por uma série de questões que muitas vezes tem a ver com a autoestima, né? E essas questões de autoestima envolvem também, muitas vezes, o nosso posicionamento com relação à abundância. Muitas vezes temos problemas com dinheiro, os problemas para alcançar aquelas coisas que desejamos, sempre vivendo na carência. Isso tem muito a ver com autoestima baixa, eu não mereço a abundância, né? Ou às vezes tem a ver com um sistema de crenças, de que a abundância não é algo espiritual. E que dentro da visão de frequências de brilho, isso não é correto, né? Pelo contrário, né? O que se coloca é de que cada um de nós é merecedor, por direito de nascença, a total abundância em todos os níveis, de maneira que a gente possa ter tudo aquilo que a gente necessita para a gente ter uma boa vida, para a gente realizar a nossa missão aqui na Terra. Bom, são muitos temas, né, que eu poderia desenvolver. Eu peço para vocês darem uma respirada agora, daquele jeito. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas. Mas eu acho que talvez seja interessante eu situar um pouquinho frequências de brilho num certo contexto, porque a gente, afinal de contas, está aqui numa universidade. E Christine Day, como eu falei, nunca teve essa preocupação. Tá? Então, ela tem por missão trazer aquilo que ela canaliza e divulgar para quem estiver disposto a ouvir. Mas como eu tive uma formação anterior, então eu vejo que isso aí não surge do nada. Há um contexto. Tá? Então, primeiramente, é preciso que a gente fale de William Reich. Reich foi um colaborador de Freud, que foi o grande criador da psicanálise. Né? E Freud, o trabalho dele era e é eminentemente verbal. Era uma psicoterapia de caráter verbal. Reich, ele criou o trabalho corporal dentro de psicoterapia. Então, ele percebeu que o inconsciente está gravado no corpo físico e percebeu que podemos compreender muito da psicologia de uma pessoa ao analisar sua postura física, né? E ele, então, começou a atuar com os seus pacientes, era médico, né? Começou a atuar em psicoterapia, fazendo pressão no corpo físico, onde ele percebia assim, tensões crônicas, ele procurava liberar aquela tensão e percebeu que quando ele conseguia liberar uma tensão crônica no paciente, vinha uma emoção junto. Que emoção era essa? Essa emoção era a emoção
que pertencia ao trauma que havia gerado aquela defesa. Então, eu estou falando de temas bastante complexos e profundos, assim, alguns de vocês têm conhecimento desses assuntos, outros não. Entendam que aqui é o resumo do resumo do resumo. Mas vamos compreender que todos nós criamos defesas através da vida, né? Uma criança vem, ela é pura, ela é inocente, ela tem muita alegria, ela tem muita espontaneidade, ela tem muita energia. E depois, com o tempo, vai acontecendo aquilo que a gente vê, né? As pessoas deprimidas, ansiosas, sem energia, entediadas, enfim. Onde foi parar aquela criança entusiasmada? O que acontece é que todos nós passamos por traumas, tá? Não tem como estar nesse planeta e não passar por traumas. Ou sofremos bullying, ou sofremos abusos, todo tipo de situação que deixa marcas, né? E a gente quer ser aceito, né? A gente vive numa sociedade, ninguém quer ser ostracizado, todo mundo quer ser aceito. Então a gente vai fazendo concessões para poder agradar os demais, para ser aceito, né? E tudo isso vai deixando marcas no corpo. Então, Reich foi o grande pioneiro da psicoterapia corporal, que tem uma validade que já é muito bem aceita nos meios acadêmicos, psicológicos. E depois de Reich, que foi um outro gênio, então vários médicos e psicólogos que aprenderam com Reich criaram novos desenvolvimentos, tá? E isso se chama é um trabalho neo-reichiano. E talvez o mais conhecido seja Alexander Lowen, que escreveu diversos livros. Ele criou a bioenergética, tá? Então, talvez não seja tão conhecido quanto Lowen, quem criou a bioenergética junto com Lowen, chamado John Pierracos. E eu tive a felicidade de ser aluno diretamente do John Pierracos, que tinha sido aluno do próprio Reich. Tá? Então, o John, ele fez um trabalho excepcional, porque ele fez um casamento entre duas áreas, então, bastante independentes. Uma, ele tinha todo o conhecimento teórico e prático da bioenergética, do trabalho neo-reichiano. Por outro lado, ele começou a ter experiências de natureza espiritual. Então, vamos voltar um pouquinho para trás e lembrar que o principal colaborador de Freud chamava-se Carl Gustav Jung, que era um suíço. Freud era austríaco. E Jung era pessoa de mais confiança de Freud, ele foi presidente da Associação Psicanalítica Internacional. E Jung, num certo momento, começou a fazer pesquisas e a publicar livros que começaram a desviar um pouco daqueles dogmas da psicanálise clássica, até que chegou o ponto de rompimento. E Freud não aceitou aquelas ideias de Jung, e o Jung então passou a denominar o trabalho dele de psicologia analítica. E até hoje existem psicólogos junguianos. E a psicologia junguiana, assim, uma extraordinária precursora, né, da parte de espiritualidade em psicologia. Porque, basicamente, a ciência é materialista, né? E, então, essas questões de espiritualidade não cabiam na ciência. Mas isso começou a mudar a partir dos anos 60. E nos anos 60 surgiram as drogas psicodélicas, o LSD, por exemplo. E o laboratório Sandoz, da Suíça, onde foi sintetizado o LSD, na verdade eles estavam fazendo outro tipo de pesquisa, e aí acidentalmente alguém ingeriu um pouquinho daquela substância e teve aquelas sensações muito diferentes, e o laboratório então tinha
uma necessidade de conhecer o que aquilo poderia servir, para que serviria, né, aquela substância, que funcionava em doses mínimas. Então enviaram amostras para psiquiatras eminentes no mundo todo e passaram a fazer experiências consigo mesmos e depois também com seus pacientes. E inicialmente se imaginava que aquela fosse uma droga psicótico-mimética, ou seja, que iria simular os efeitos de uma psicose. E depois começaram a perceber que não era isso, que o efeito do LSD não era como uma loucura, mas determinadas aberturas para o inconsciente que na psicoterapia clássica levaria décadas, entende? Então começaram a achar que tinha um potencial muito grande para o trabalho psicoterapêutico. Um dos grandes nomes que pesquisaram essa vertente é o de Stanislav Grof. Se vocês estudarem psicologia transpessoal, Grof é um dos grandes nomes da psicologia transpessoal, com muitos livros publicados, interessantíssimos, né? E Grof, então, percebeu que aquelas experiências psicodélicas não tinham como encontrar explicação dentro da psicanálise clássica, que era o que ele fazia. Começou a estudar a psicologia junguiana e lá começou a encontrar algumas respostas e, com o tempo, ele então foi criando novos desenvolvimentos. E eles usavam mesmo essas substâncias, o LSD e outras, para o trabalho psicoterapêutico. Existem livros publicados a respeito disso. E houve resultados bem interessantes. Mas, depois de algum tempo, surgiram problemas, porque essas drogas saíram do meio acadêmico, científico e começaram a cair na rua, através de traficantes. E começaram a surgir problemas, o uso indevido, o uso sem supervisão, e chegou gente a se jogar pelas janelas, mortes. Isso começou a criar uma repercussão na imprensa e acabou sendo proibido, né, o uso dessas substâncias, inclusive para pesquisa científica. Isso durante décadas. Hoje em dia existe uma possibilidade que tornem a abrir essa pesquisa, né? Enfim, e o que o Grof fez e outros terapeutas fizeram quando não puderam mais utilizar as substâncias que eles obtinham legalmente de laboratório suíço, na dosagem certa? Não era coisa de traficante, a coisa era substância pura, né? E cuidadosamente monitorada. Então aquele caminho ficou fechado. Então eles começaram a pesquisar outras maneiras de expandir a consciência, certo? Porque o que as drogas alucinógenas fazem é expandir a consciência, dando acesso a determinados reinos a que normalmente nós não temos acesso. Então, os terapeutas que trabalhavam nessa linha começaram a pesquisar o quê? Yoga, filosofias orientais, práticas orientais, e descobriram que essas filosofias sempre utilizavam metodologias para alterar o estado de consciência, para que pudesse expandir a consciência, para que as pessoas tivessem experiências diretas do que de fato são. Seres multidimensionais. Todos nós somos seres multidimensionais, muito além da nossa crença do ego, de que somos seres limitados, mortais e frágeis e basicamente estúpidos e sem poder, né? No fundo é isso que a gente pensa. Então, não é verdade, como foi dito anteriormente, nós somos o nosso eu superior, que é multidimensional e que é imortal e que tem acesso a todo o conhecimento, a toda a sabedoria. Então, estamos chegando lá. O Grof, por exemplo, foi desenvolvendo uma metodologia chamada respiração holotrópica. Através da hiperventilação e através de determinadas músicas evocativas, muito especiais, em volume alto, né? Então ele conseguia criar uma expansão de consciência nos seus pacientes, semelhante àquela que ele obtinha com a utilização
do LSD. E outros terapeutas também foram desenvolvendo outras práticas, isso a partir dos anos 60, e que isso veio a constituir a psicologia transpessoal. E junto com essas práticas foi se desenvolvendo uma teoria. Na época que eu me formei em psicologia, essas práticas ainda eram relativamente novas e eram vistas com muita desconfiança. Com o tempo, cada vez mais psicólogos se interessaram por essas práticas no Brasil e no mundo, e elas se tornaram basicamente algo que não tem como não ser aceito, porque senão tem que mandar metade dos psicólogos embora. E é assim que a ciência evolui, não é? Algo a princípio parece muito estranho, não é científico, e com o tempo, principalmente devido aos resultados, e principalmente devido ao embasamento teórico que vai surgindo, essas práticas começam a ser mais bem vistas. Isso é um processo gradual e que leva algumas gerações para que venha a se estabelecer. E que envolve realmente uma mudança de paradigma. Então tudo isso eu estou falando para situar a frequência de brilho. Não é? E é uma prática, na minha opinião, que se encaixa perfeitamente dentro de psicologia transpessoal. E é uma prática neo-haitiana, porque mexe com energia, bioenergia, e é uma prática que trabalha também com espiritualidade. Tá? Então, vamos abrir para perguntas. Eu me desviei um pouquinho de frequências de brilho, só para dar um contexto, né? E talvez agora vocês queiram saber coisas mais específicas. Então, quem quiser fazer uma pergunta, respirando, muita coisa para integrar, muitas ideias, muitas energias. O pessoal de frequências que está aqui, faz alguma pergunta para ajudar a puxar algum tema que seja importante. Isso. Eu repito. Então, eu sou terapeuta de frequência de brilho. Antes disso, eu fiz um doutorado em psicologia clínica e a minha área de pesquisa é a espiritualidade e saúde. Então, ela está dizendo que se chama Ananda, ela é psicóloga clínica, ela tem um doutorado e na área de saúde. Psicologia clínica. E a área de pesquisa foi espiritualidade e saúde. A área de pesquisa foi espiritualidade e saúde. Eu trabalhei durante muitos anos na Universidade de Fortaleza como pesquisadora nessa área. Então, trabalhou muitos anos na Universidade de Fortaleza como pesquisadora nessa área. E realmente o frequência de brilho mudou minha vida. Hoje em dia eu trabalho principalmente com o curso de Maná, que é um trabalho em grupo, mas também com sessões individuais. Frequências de brilho mudou a minha vida. Hoje em dia eu trabalho com Maná e também com sessões individuais. E eu queria falar um exemplo que aconteceu comigo. Pronto, já temos outro microfone. Obrigada. Alô? Então, queria falar um exemplo, porque é um exemplo bem médico, sabe? Aconteceu comigo, médico e espiritual também. Eu fui para o Egito e lá eu tive várias experiências, que a gente fazia meditações nos templos sagrados. E quando eu voltei, eu estava lacrimejando, era muita emoção, sem emoção, ou seja, muito choro, muita lágrima, mas eu não sentia emoção. Eu fiquei observando aquilo e deixei as lágrimas rolarem. Mas aí eu fiz uma sinusite. Eu nunca tinha tido sinusite na vida. E aí eu fui para a minha homeopata, que eu sempre me trato com homeopatia também, frequências de brilho, homeopatia, ocasionalmente psicoterapia. E aí, a homeopatia não deu resultado, que é uma coisa que sempre dá resultado comigo e muito rápido. Porque a gente associa o sintoma com as emoções, né, com o autoconhecimento e com a energética lá que ela nos dá nas noites. Não funcionou. Aí a minha homeopata disse, então eu vou lhe dar antibiótico. Fazia anos que eu não tomava antibiótico. Tomei antibiótico. Não resolveu. Que era para resolver,
era presbiteriana. E aquela cabeça pesando, e aquela cabeça doendo, não podia trabalhar. E aí eu fui para a minha sessão de frequência de brilho, com a psiquiatra cearense, doutora Delzilene Macedo, e eu fazia psicoterapia com ela, e ao mesmo tempo ela alternava com sessões de frequência de brilho. Então ela fez um procedimento que a gente chama de drenagem do cérebro, e ela encostou, né, o dedo num ponto, porque frequência de brilho utilizamos pontos da acupuntura. Então a gente, né, encosta o dedo ou a mão dos pontos da acupuntura no corpo físico ou nos corpos sutis, dependendo do trabalho, né, a ser feito. Então quando ela colocou o dedinho dela aqui, o polegar que a gente colocou aqui, fez um tom no meu ouvido e se acabou a sintite instantaneamente. Se não fosse comigo, eu acho que eu ia custar acreditar. Mas aconteceu isso. Depois, eu perguntei a um médico, acupunturista, por que tinha acontecido isso. Ele é uma pessoa muito estudiosa na área da espiritualidade também. E aí, ele disse que conhecia a frequência de brilho de estudar. Ele não é um terapeuta de frequência de brilho, mas ele é muito curioso, ele estudou, né? E aí ele me explicou fisiologicamente, anatomicamente, energeticamente, por que funcionou. A gente estava numa festa e eu não me lembro o que foi que ele disse, né? Mas também não me interessa saber, né? Só me interessava saber dele que tinha uma explicação. E ele, né? Não me interessava decorar, né? Mas me interessava saber a visão médica, a visão do acupunturista, com as agulhinhas. Graças a Deus, hoje não precisa das agulhinhas, porque a frequência de brilho é uma terapia multidimensional, né? Vai além da terceira dimensão. Então, eu queria dar esse depoimento, né, aqui, nesse auditório da Faculdade de Medicina. E que, com certeza, a frequência de brilho está revolucionando, né, a saúde. A gente não rejeita o tratamento alopático, porque cada coisa tem o seu lugar, né, o seu momento. E cada paciente ele é único, ele vai precisar de vários tipos de procedimentos, inclusive da medicina alopática. Né? Então, por enquanto é isso. Tem toda uma história, né, assim, muitas coisas. Mas eu gostaria de complementar que pouco tempo depois, eu fui fazer uma formação do Cristine, um módulo da Cristine, eu não lembro qual agora, e aí a gente estava recebendo trabalho de cérebro. E naquele trabalho de cérebro, eu pude associar a emoção que eu tinha com a sinusite no Egito com a situação emocional que estava causando aquela sinusite. Então é isso, gente. Obrigado, né, pela escuta e muito obrigada ao Nicolas, que fez uma palestra muito legal, né? Conseguiu resumidamente marcar esse histórico e relacionar com a frequência de brilho. Gratidão. Perguntas? Uma curiosidade. Sim. Eu não conheço muito pouco da frequência de brilho, é a minha primeira vivência hoje, né? Já ouvi falar da frequência de brilho, mas nunca, assim, fui íntima. Mas eu, quando começou a falar sobre o Christine Day, me deu curiosidade. Quando você começou a falar dos trabalhos e tal, eu falei, Christine Day, como foi que surgiu isso? Como surgiu a frequência de brilho na vida dela, né? Ela já era uma pessoa ensinada nos trabalhos de terapia, ela já era uma pessoa holística, engajada, assim. Como foi a primeira vez de frequência de brilho? Assim, como surgiu essa luz, né? Você falou que ela depois que você deu a explicação dizendo que ela era uma canalizadora. Eu até entendi. Mas assim, como foi a primeira descoberta dela nesse caminho? Pelo contrário, ela não era absolutamente uma pessoa envolvida com nada de espiritualidade e nem de práticas holísticas. Ela tinha sido muito abusada na infância dela. Os pais entregaram ela para uma seita que utilizava tortura de crianças, né? Ela sofreu terrivelmente. Então, em função disso, se tornou uma pessoa totalmente desestruturada e perdida na vida, né? Sobreviveu, assim, de certa maneira, abafando totalmente tudo aquilo dentro dela, né?
Então, ela acabou tendo um ou mais casamentos e, em torno de 30 anos de idade, ela foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune gravíssima, e tinha pouco tempo de vida. E, claro que isso foi um susto muito grande. Então, ela teve um insight. E esse insight foi o seguinte, que ela percebeu que ela tinha criado aquela doença para se matar. Porque tinha tanta dor dentro dela que ela nunca tinha conseguido lidar com aquilo. Então ela tinha criado uma doença que viria a matá-la, né? E isso era um ato de poder. Ela não acreditava até então que tivesse poder. E ela percebeu que ela tinha conseguido criar uma doença mortal. Isso é poder, né? Então veio o seguinte raciocínio para ela: se eu pude criar algo para me matar, eu posso também criar a minha cura. E esse foi o segundo insight. Então ela saiu do hospital, foi para casa e começou a se dedicar à alimentação natural, psicoterapia e meditação. Essas 3 práticas que eram novas para ela. E passados alguns meses, já tinha ultrapassado aquela data que tinha sido dada que ela iria morrer, né? E ela estava melhorando bastante. E numa das meditações que ela fez, conta ela que num espaço assim de tempo de uma fração de segundo, ela recebeu 2 sistemas de cura completos e complexos, né? Que é o Harmony e frequências de brilho. E a sensação dela era de que ela já conhecia aquilo há muito tempo. Então tinha coisas de geometria sagrada, e enfim, aí ela ficou sem saber o que fazer com aquilo, sabe? E ela tinha uma criança que tinha paralisia cerebral, tinha frequentemente acessos epiléticos, e não andava, não falava, não tinha nenhuma esperança do ponto de vista da medicina ocidental, tradicional. Então ela achou que não teria nada a perder de experimentar aquilo que ela tinha recebido com o filho dela. Então ela fez uma sessão com o filho e sentiu alguma melhora logo na primeira sessão. E aí, a partir disso, ela começou a fazer sessão todos os dias com o filho durante 2 anos. E acho que ele começou com 4 anos de idade e o menino foi melhorando a olhos vistos. Com 6 anos de idade, ele disse a ela, já falava, né? Disse a ela que não queria mais sessões. E ela respeitou isso. O nome desse filho dela é Ben. E eu conheci o Ben quando ele tinha 20 e poucos anos, num dos cursos da Christine. E se ele entrasse aqui hoje, vocês não iam achar que tinha nada de diferente com ele, que ele jamais tivesse tido uma situação tão grave, né? Se olhar melhor um pouquinho, tem ainda um pouquinho de tremor num dos braços, mas ele está bem, ele trabalha, ele casou, enfim, tem uma vida normal, né? Seria um milagre, a gente diria assim que seria um milagre. Ele é uma pessoa diferente, né? Se você começa a conversar com ele, ele tem muito acesso a outras dimensões. Mas, enfim, é capaz de levar uma vida normal aqui no plano terreno. E quando isso aconteceu com o menino dela, a Christine sentiu que aquele conhecimento não poderia ficar só com ela, que era algo muito importante, de que ela teria que levar isso para a humanidade, que isso ela compreendeu era a missão dela. E ela prometeu naquele momento que ela jamais deixaria de obedecer às orientações que ela recebesse. E é assim até hoje. A gente pode ver que sempre ela segue as orientações. Então, essas orientações, se quiser, pode chamar de intuição, né? Então, nós temos uma sociedade muito orientada para a razão, para a lógica, que tem o seu valor, sem dúvida. Mas tem uma outra área que chama-se intuição, que frequentemente a gente deixa de lado. E muitas vezes a gente também se arrepende de deixar de lado, né? Por exemplo, uma pessoa tem uma intuição que está com uma viagem marcada, mas
uma ideia de que não era bom fazer essa viagem. Mas frequentemente não segue a intuição, porque vem o racional, o mental, e diz assim, que é isso, não tem razão nenhuma para você deixar de ir, já está com a passagem comprada, tudo organizado, deixa disso, vá, né? E aí muitas vezes acontece que a pessoa tem um problema grave durante a viagem. E aí a pessoa lembra, puxa, eu tive uma intuição, não era para fazer essa viagem, né? Mas eu não segui, né? Então, intuição é algo que não foi ainda estudado suficientemente, né? Mas nos traz informações que vêm de um outro lugar que não é o nosso racional. E intuição é uma maneira bastante ampla de falar, né? Porque ela realmente, o que ela sentiu, depois de algum tempo, ela não sabia de onde vinham aquelas informações. Tá? E ela não tinha nada a ver com essa questão esotérica, ela tinha muita resistência a isso. Né? Mas depois ela chegou a ver os seres que estavam enviando essas informações. Esses seres disseram para ela que tinham um compromisso com a evolução da humanidade nesse momento, na verdade há muito tempo, mas particularmente nesse momento, que nós estamos atravessando um momento de transição planetária, onde o nosso planeta está passando de um planeta de terceira dimensão para um planeta de quarta e quinta dimensão, né? E que esse trabalho então iria ajudar as pessoas a se adaptarem às mudanças que estão acontecendo e são notórias para todos nós. Então, esse foi o início e tem muitas histórias, né, que ela conta sempre com muita emoção, porque Cristina ela é inteira naquilo que faz. Então, quando ela conta algo, a gente sente que é verdadeiro porque ela se emociona profundamente com aquilo que ela está contando. Tá? Então, foi assim. No DNA das células, né? E já existe, você reforçou o que eu pensei antes, com o filho dela, né? Essa parte neurológica. Já existe pesquisas de frequência de brilho nessas áreas neurológicas, em pacientes ligados a doenças neurológicas. Ela nunca se preocupou em validar aquele conhecimento, ela é ocupada demais em simplesmente receber as informações e passá-las adiante da melhor maneira possível. Então cabe a outros fazerem pesquisas, né? Então, a doutora Diana e sua equipe aqui na Universidade Federal da Bahia estão fazendo esse serviço e eu espero que com o tempo outros profissionais também venham fazer essas pesquisas e comprovando estatisticamente, né, essas afirmações que são muito ousadas. Sou o primeiro a reconhecer. Né? Então, não temos nada de científico. Temos muitos relatos de pessoas que foram beneficiadas e muitas vezes não se trata de algo assim tão dramático, que só com frequências de brilho conseguiu uma cura extraordinária. Não é sempre assim, não. Não é uma panaceia. Né? Eu acredito que é uma prática complementar que vai muito bem com outras práticas. Né? Então, uma pessoa pode, se tem uma doença grave, pode fazer o tratamento alopático convencional e pode receber sessões de frequência de brilho e outras modalidades que muitas vezes ajudam a amenizar os efeitos colaterais. É muito bom receber uma sessão de frequência de brilho antes de uma cirurgia e depois de uma cirurgia. As coisas correm muito bem, isso a gente vê frequentemente, né? Então, temos relatos, mas não temos ainda muita pesquisa. Eu não tenho conhecimento, então não posso falar a respeito. Mas hoje, durante o trabalho aqui, aconteceu uma coisa. Eu estava atendendo uma senhora e ela começou a ficar muito agitada mesmo, e ela mostrou assim, um sofrimento muito forte. Então, o trabalho terminou e ela continuou naquela agitação. E eu comecei a fazer um reiki. E
que ela finalmente se formou e dormiu. Depois teve uma pessoa que me disse que não podia fazer isso, que era proibido juntar duas técnicas, desculpa, Se fizer outras modalidades, deve-se fazer frequência de brilho por último, né? Mas o que você fez, eu acredito que você seguiu a sua intuição e funcionou muito bem. Então, em frequência de brilho, nós sempre dizemos, siga a sua intuição. Tá? E foi bom você falar nisso, porque a pessoa pode ter a impressão de que sempre que recebe uma sessão de frequência de brilho, vai ficar em alfa, vai ficar levitando, vai ficar assim num estado maravilhoso. E nem sempre é assim, às vezes é assim, mas outras vezes pode acontecer mesmo da pessoa ficar agitada ou de surgir algum tipo de angústia. Então, por quê? Se a gente tiver que definir o que realmente frequência de brilho faz, é trazer mais da nossa própria luz de volta para nós mesmos. Né? Então nós somos um eu superior, ou seja, nós somos um ser de luz. A nossa realidade mais íntima não é material, nós não somos um corpo físico, nós temos um corpo físico, mas nós somos um ser de luz, um ser de energia. E nesse corpo físico, quanto mais a gente puder ancorar a nossa própria luz, mais a gente vai se empoderar e mais a gente vai poder realizar aquilo que a gente veio fazer aqui, sem distrações. Então, o que frequência de brilho faz é isso, é trazer mais da nossa própria luz para nossas células. Agora, qual é a questão? A questão é de que quando a gente recebe luz, a luz é incompatível com a escuridão. Então, entra muita luz, aquela parte mais densa nossas negatividades, nossas questões contidas no corpo, essas, diante da luz, elas começam a vibrar, né, e começam a querer sair do organismo. Então, quando isso acontece, não é tão agradável. Na hora que você sente a sua questão saindo, não é uma sensação tão agradável, mas é profundamente curativo, é muito bom. Então, o terapeuta de frequência de brilho sempre tem que avisar a pessoa que recebe a sessão de que esse tipo de situação é de se esperar e de que, ao invés de lutar contra isso, é importante permitir isso. Como? Usando a respiração consciente, permitindo a expressão das emoções e bebendo muita água. Vocês aqui, quando saírem daqui, procurem beber mais água do que de costume, tá? Não serve suco, não serve outra coisa, tem que ser água, né? E porque ajuda a integrar as energias. Mas muito obrigado pela sua cooperação aqui, sua partilha. Depois que eu me assumia. 2 anos depois de um remédio, e eu disse a ele, tem que procurar outro médico, porque não acho que seja isso. E aí eu fui para o hospital da clínica com a neuro, e a gente fazia as neurologias em São Paulo, que eu não tinha, e aí fui diagnosticado com distrofia muscular óculo-faringe. Não tem remédio, né? E aí falaram de doutora Diana, e ele era muito teimoso, não acreditava. No início foi difícil trazer, mas eu insisti e ele veio. E a médica, na época que eu era neuro, disse a ele que eu tinha cadeira de roda. Ele comprasse isso. E eu dou testemunho hoje que, graças à terapia de frequência de brilho, ele está na televisão. E há 2 anos eu fui fazendo um trabalho de osso com ele. Ele não estava indo mais para cá porque eu acho que é muito distante. Então, já que eu fiz esse curso, e hoje eu faço sempre um osso, né? Teve até caso que ele teve uma queda, isso aqui ficou todo. Quando eu fiz o fisiodose, quando eu voltei para fazer nele, vou testar com vocês, né? E
difícil. Quando foi depois ele disse, olha aquele negócio que fala assim, que negócio que você fez, falou, porque eu não estou sentindo mais nada, porque era tudo, estava mastigado, falava, mexia tudo. E eu sei que frequência de brilho me ajudou muito nesse caso, e dado para mim também. Eu só tenho que agradecer que é tudo que eu aprendi. Muito obrigado pela sua partilha. Sempre é bacana a gente ouvir casos assim, né? E nos dão força para continuar. Né? Eu acho que está na hora da gente fazer uma prática, né? Então, vamos dar orientação. Se alguém não deseja participar da prática, seria um bom momento de sair, porque durante a prática é melhor não termos gente entrando, gente saindo. Então, frequência de vídeo é para não fazer esforço. Nós temos tanto condicionamento de para obter alguma coisa de valor, nós precisamos nos esforçar. E frequência de vídeo diz: pare de se esforçar, solte e permita-se ser conduzido pelo seu destino, que vai te conduzir exatamente onde você precisa ir, para você fazer exatamente aquilo que você precisa fazer, sem tantas dúvidas, respirando. Elas pertencem todas ao mental. O mental não tem muito lugar em frequência de brilho. O mental é importante, é um instrumento que nós necessitamos para a nossa vida aqui na terceira dimensão. Mas nos trabalhos de energia multidimensional, o mental se torna um empecilho, porque não compreende aquilo que é multidimensional. E a nossa essência é multidimensional. Então as limitações aqui na terceira dimensão não existem para a nossa essência, respirando e soltando. E às vezes, quando você respira, vem naturalmente um som, e você pode se permitir expressar esse som. Isso ajuda, sem forçar nada, só se vier espontaneamente. E eu também vou estar fazendo, às vezes, alguns sons que vêm para mim. Vou ajudar vocês a entrarem mais nessa energia. Lembrem-se de respirar e soltar. E quando vier à mente com seus questionamentos, procure não lutar contra ela. Quanto mais você luta, mais ela fica forte. Em vez disso, você desvia sua atenção. Deixe a sua mente continuar a falar. Preste atenção na sua respiração, nos sons, soltando cada vez mais. E solte. E nesse momento, deixe cair por terra todas as suas preocupações. Deixe um pouquinho lá fora. Solte.
Inayarama Ekiata, Ishvarayarama Ekiata, Ekiom, 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 Ekachata. E solte. Use a respiração consciente. E solte. E num certo momento você pode trazer uma das mãos ou as duas mãos para o seu coração, uma ligeira pressão da sua mão contra o peito. E o coração é o seu canal, o seu verdadeiro ser, é o seu canal para a verdade. Enquanto a mente fica plena de dúvidas, o seu coração tem a resposta que você necessita. Para vir ao coração, basta isso, trazer uma mão ou as duas mãos, uma leve pressão na direção do peito. E aí você traz a sua percepção, a sua mão, a pressão da sua mão, o calor da sua mão no peito, e respira no coração. Abrindo seu coração sagrado. Entregando-se ao fluxo da energia. Talvez você esteja percebendo algum movimento energético, algo como uma espiral, simplesmente seguindo o fluxo da energia, soltando, entregando-se ao fluxo energético. Talvez seja uma cor ou uma sensação no corpo. Não questione. Abra-se aquilo que está. Criação, união, renascimento, sabedoria. Descoberta, essência, confiança, encontro, amor, luz, plenitude, renascimento, paz, integração, superação. Melhor. E depois disso, nunca mais eu tive nada. Agora mesmo eu emiti os sons, em nenhum momento interrompeu nem nada. Então a questão do pólipo, eu estou confiante, está resolvido. Confiante não. Certeza disso.
Porque nessa época eu sempre tinha crises. E tem mais de 1 ano, justamente a saída de lá para cá, que eu não tinha apresentar nada do corpo, das cordas vocais. A minha voz era trêmula, era rouca, às vezes eu tinha que usar corticoide para poder conseguir fazer com que o edema reduzisse, e agora eu não tenho nenhum mais problemas. E eu tenho certeza que foi na vivência de Brasília que a coisa concluiu. E acreditando que tudo vai dar certo nos meus projetos. E assim será. Negativas. E assim, durante essa vivência eu tive segurança de que tudo será sanado e de que a sabedoria irá encontrar o caminho de uma integração entre as medicinas, entre as várias vivências. Eu não preciso ficar com receio, tá? Então, estamos aí com muita sabedoria em encontrar o caminho do equilíbrio. E assim seja. E foi uma experiência bem interessante para mim. Eu senti uma energia muito forte e eu senti como se cada célula do meu corpo estivesse vibrando. E eu, na verdade, ainda estou sentindo. Realmente, e assim, como minha cabeça, não sei explicar, como se estivesse girando assim, bem aqui. E realmente, cada célula é uma vibração muito forte. Estou sentindo até agora, assim, uma ressonância, não sei explicar, uma ressonância. E eu senti que tanto a questão da energia, mas o som também, enfim, pessoal, realmente a descrição do que eu senti, assim. E acho que a respiração, realmente, quando você ficava falando, desde que realmente eu sou uma pessoa bem mental. Então eu percebia que eu ficava analisando o que eu estava sentindo, né? Eu estou sentindo isso. E aí, então, deixa aí, sinta. É muito bom sentir essa torre realmente vibrando. E na verdade, já tinha feito esse tratamento de São Paulo com o familiar Bernardo. Eu acabei ficando, porque já é uma questão que eu já estou contando desde criança. E na verdade eu estou sempre buscando apoio. Não assim aqui, mas nesse momento, desde o momento quando eu fiz pelo meu momento, e agora eu fui para um lugar que eu gosto, são as marcas. E lá eu fico emocionada. Eu me senti, sabe, eu parece que eu fui. É isso. Terapeuta sempre busca e estou maravilhada com o que eu estou aprendendo, vivendo. E eu falei a palavra renascimento. Eu voltei para o meu caminho. E assim seja. E minha expressão é muita criança, sabe? Eu tinha deixado ela guardada, escondidinha ali, eu estava vivendo momentos da minha vida de casa, desde criança, com a minha família. E sempre nessa busca de encontrar o porquê, por que isso, né? Já que só minha família passava por isso, problemas mentais, emocionais seríssimos, gravíssimos. E foi nessa busca. Eu sou a figura mais velha, e quando meu pai faleceu, eu tomei a família para mim, e fui buscar resolver da minha mãe, né? Pensei outras coisas que eu vou falar aqui agora. E eu fiz essa busca, né? Me anulei para ver com o sonho de ajudar toda a minha família. E há uns tempos atrás, eu, há 35, 40 anos, pedi demissão do emprego que eu trabalhava. Depois de ter o curso com uma supervisão Poder da Mente, eu fui buscar aquilo que era meu sonho, meus dons, minha realidade, e pedi demissão do trabalho. 15 anos, ganhando muito bem, estudando a família. E fui morar em Ilhéus 9 meses, tempo, né? E eu achava que eu estava maluca também, né? Minhas irmãs tinham crise de depressão, de loucura, e eu também fiquei maluca também. Eu tive demissão.
Eu trabalho 15 anos, sendo pai e mãe da família da minha mãe e dos meus irmãos. Depois que minha mãe morreu também, né? 2 anos foi na morte da minha mãe no Dia das Mães. Depois de 2 anos eu fiz demissão e eu quero viver. Eu digo, para se eu não sofrer, eu quero viver. Aí saí de Salvador, fui para Ilhéus, 9 meses. Aí depois que o racional não é bem para a consciência, eu digo, e agora? O que vamos fazer? E aí dei um workshop no Hotel Meridian. Eu era lá estava patrocinando a empresa que eu trabalhei. E aí eu fiquei trabalhando, você precisa participar desse workshop, porque era relacionamento interpessoal. Aí eu fui para esse workshop. Eu não sabia nem pronunciar, há não sei quantos anos atrás, né? A palavra menor. Eu fui para esse workshop. Aí no final do workshop, teve uma apresentação de dança, né, do grupo da UFMA. Aí quando terminou a apresentação, eu fui lá parabenizar a professora e os alunos. E aí eu falei para a professora, olha, eu amo a dança, mas eu tenho técnica. Aí disse, não seja por isso, vai estar o dia para hora na faculdade. Começou. Eu dou meu chamado, eu estou até hoje no vestibular. Eu tenho mais tempo de dança na UFA do que qualquer aluno, né? E comecei a fazer outras danças. Hoje eu sei que o meu chamado é... Eu queria dançar, eu era uma para aí embaixo. Mas ele ensina, né? Eu gosto mais de me expressar na dança do que na fala. Aí agora aprendi também, né? A liberar a fala. Que já é outro capítulo aí que depois eu vou. Mas é a dança, sabe, gente? É o meu chamado, é o meu amor, é a minha vida. E eu vi na minha visão uma flor linda, maravilhosa. E aí comecei a dar um gosto, você comecei a sorrir. Sorriso, isso aqui é sorriso, viu, gente? Não é agradecimento, é gratidão. É gratidão ao Pai, ao Eterno, eu sou, né? Por ele estar me descortinando, rasgou o véu da minha vida e hoje eu posso chegar até Ele e realizar os meus sonhos. Gratidão a todos. Corajosamente, ela é bem científica, né? E ela então coloca depoimentos de sucessos que ela teve com clientes dela, utilizando frequências de brilho, paralelamente ao trabalho que ela já faz de psicoterapia.